Bom dia, amigos. Vamos dar prosseguimento ao segundo dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito. As nossas palestras são realizadas em 3 blocos. No primeiro bloco, todos podem assistir diretamente do nosso portal, bastando fazer um cadastro. O segundo e o terceiro bloco são exclusivos para os assinantes do conteúdo NET Atualidades do Direito. O nosso evento é feito em coordenação pelos professores Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, e nós temos o apoio da Editora Saraiva, da Escola Paulista de Direito e também da Rede de Ensino LFG. Na nossa palestra de hoje, nós vamos sortear 5 livros de português jurídico da coleção Saberes do Direito. É o nosso volume 52 e foi escrito pelo professor Eduardo Sabag. Recebemos aqui nos nossos estúdios hoje o professor Diogo Arraes. O professor Diogo é professor de língua portuguesa da Rede LFG, é autor gramatical pela Editora Saraiva e apresentador colaborador do programa Nosso Português é Jurídico, Buzz TV. Ele é também autor do livro de português da coleção Nível Médio e Superior, coordenado pelos professores Luiz Flávio Gomes e Fabrício Bolzan, também publicado pela Editora Saraiva. O professor Diogo vai tratar hoje de um tema muito importante. Ele vai tratar do hífen, origem e aplicação eficiente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela recepção de todos. Obrigado pela divulgação da obra. Acho que é bem interessante a você que vai estudar não só para um concurso público, mas também que queira se atualizar perante as novas regras ortográficas, né? Nós vamos falar hoje sobre o uso e aplicação desse miserável sinalzinho chamado hífen. E claro, nesse primeiro momento nós veremos exatamente de onde vem, por que desse sinal, qual é a lógica do uso de hífen. Primeiro o seguinte, né? Eu gostaria de comentar com todos vocês que as divisões silábicas acontecem por meio de hífen, tá? Então imagine, por exemplo, uma palavra como a expressão paisagem. Nós temos lá a primeira sílaba pai, segunda zá, terceira gen. Se você quiser representar isso no texto escrito, haverá esse sinal chamado de hífen. Então, um primeiro caso, e caso sobre o qual ninguém tem dúvida, é exatamente o uso de hífen para separação silábica. Não há dúvida em relação a isso, né? Bom, e um segundo caso bem interessante no uso de hífen, o uso prático, é exatamente para as chamadas colocações pronominais. Imagine, por exemplo, formas como admiti-lo, recebê-lo, far-se-á, né? As famosas mesóclises. E dificilmente você já deve ter parado para pensar nisso, né? Talvez sim, por que não também, né? Que hífen existe para colocação pronominal e separação silábica. São 2 casos também básicos e bem interessantes envolvendo o sinal envolvendo hífen, tá legal? Colocação de pronomes e também separação silábica. Agora, um terceiro caso é bem interessante sobre o uso de hífen e acho que você vai refletir muito sobre isso. Nós vamos visualizar exatamente isso aqui, né, que nós temos na tela, né? Eu gostaria de perguntar a todos vocês, se puder até aproximar um pouco mais, focalizar um pouquinho mais ali a tela, eu gostaria de saber se essas 2 expressões têm diferença. Melhor dizendo, se na sua cabeça há diferença entre as expressões caixa preta e caixa preta. Por quê? É exatamente a partir disso que você verá a função, ou seja, a origem e mais a aplicação eficiente deste sinal. Então, há diferença para você entre as expressões, entre a expressão de cima para a expressão de baixo? Ah, pois é, quer dizer que nem toda caixa preta é uma caixa preta. Vamos a outras explicações, né? Vamos a outras expressões, a outras traduções. Bom, no termo de cima, caixa preta, nós temos exatamente, né, a expressão, ou seja, as 2 palavras por um processo chamado de justaposição. O significado é exatamente o gravador das aeronaves. Então, imagine, por exemplo, né, após aquele famoso acidente aéreo, as caixas pretas não foram identificadas. Quer dizer, a caixa preta com o uso de hífen. Já abaixo, a expressão caixa preta significa exatamente uma caixa da cor preta, né? Uma caixa literalmente da cor preta. Como muita gente gosta de dizer, com o uso de hífen, nós temos um caminho chamado de caminho metafórico ou caminho no sentido chamado de sentido figurado. É isso aí, isso é bem interessante.
existem várias palavras que fazem o uso de hífen e fogem desse significado comum, desse significado chamado de significado literal ao pé da letra. Você poderia, de repente, nós poderíamos já falar das duas formas, ano novo com hífen e ano novo sem hífen, né? É bem interessante fazer esse registro também. Olha só, o ano novo, a expressão, o termo, a expressão ano novo com hífen é exatamente e somente para o dia 31, a virada de ano, né? Muita gente prefere usar o estrangeirismo Réveillon, mas ano novo hifenizado é exatamente, né, o termo, a expressão ao dia 31, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Já a expressão ano novo, sem uso do hífen, quer dizer, quando não há o sinalzinho lá, nós temos um ano inteiro novo. Ou seja, doutores, aqui no nosso terceiro ponto sobre uso de hífen, além da separação silábica, da colocação pronominal, temos exatamente a diferença entre as leituras literal e metafórica. Só mais uma vez, em cima nós poderíamos fazer até o famoso trocadilho, né? Nem toda caixa preta é preta, aliás, a caixa preta de cima é laranja ou alaranjada, como alguns preferem dizer. Lembre-se então de que este sinal vem majoritariamente para levar o significado metafórico. É também crítico dizer, né? É também sintético dizer até este ponto que hífen nos dias atuais tem perdido muito valor, né? A sociedade, os falantes em sentido genérico já não mais fazem uso desta maneira, por isso, a meu ver, perdemos uma grande chance de extinção de hífen para sempre aí com este novo acordo, com essa reforma ortográfica. Tá legal? Então, caixa preta, né, com uso de hífen, foge do sentido literal, é sentido metafórico. Daí, de repente, você poderia se lembrar aí dos famosos dias da semana, né? Por isso que os dias da semana fazem uso de hífen, não é? Quarta-feira, quinta-feira, segunda-feira, hoje, né? Terça-feira. Isso, para fugir desse significado literal, ao pé da letra. Quer dizer, não é uma feira lá, uma reunião de comerciantes, mas sim um dia da semana. Tá legal? Bom, é muito bom também nós registrarmos um outro ponto sobre uso de hífen fantástico. Isso vai ser extremamente interessante para o seu cotidiano. Vamos lá então a uma nova explicação. O uso de hífen também é aplicado aos chamados adjetivos gentílicos, ou melhor dizendo, aos adjetivos que informam a origem, principalmente de palavras que são palavras duplas, expressões que têm duas ou mais palavras. Imagine, por exemplo, você que está aí em Belo Horizonte, é um belo horizontino, não é mesmo? E essa junção, esse adjetivo formado por duas palavras, deve fazer o uso de hífen. Isso acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que nasceram na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais. Bom, toda pessoa que nasce em Ponte Nova é um ponte novense, certo? Esses adjetivos gentílicos são adjetivos que mostram, que designam a origem. E essa designação, a origem, vai sim fazer uso de hífen. Aí, de repente, alguém pergunta assim, poxa, isso vale então para o meu time de futebol, não é? Por exemplo, eu torço lá para o São Paulo, então eu sou um São Paulino. Alguém que, de repente, torça para o Flamengo é rubro, negro. Exatamente. Todos os adjetivos gentílicos formados majoritariamente por duas palavras fazem sim o uso desse sinal e é bem interessante ficar conectado neste ponto. Bom, vamos fazer então um resumo, vamos a uma síntese de tudo que foi falado? Vamos lá! Até agora falamos de alguns casos bem interessantes sobre o uso de hífen. No primeiro caso, vimos que hífen é responsável por demonstrar a separação silábica. Já no segundo caso, visualizamos as chamadas colocações pronominais.
No terceiro caso, telinha aqui atrás, temos a diferença, temos a responsabilidade de hífen perante as situações metafóricas. Por isso, expressões como ano novo, caixa preta, segunda-feira, fogem do significado ao pé da letra e demarcam outras significações. Daí, por isso, expressões como guarda-chuva fazem também uso de hífen para demonstrar que o significado não é ao pé da letra, o significado é distante disso. Tá legal? E vimos também os chamados adjetivos gentílicos. Palavras como São Paulino, Ponte-Novense, Belo Horizontino ou Sul-Rio-Grandense fazem uso de hífen e demarcam exatamente a origem, de onde veio a pessoa, de onde veio o cidadão, para que time torce. Adjetivos gentílicos formados por duas ou mais palavras. Vamos a mais um ponto aqui. Vejamos. Ah, muito bem, não é? Esse caso agora vai ser extremamente importante a todos vocês. Nós vamos falar agora do decreto 6583 de 2008. Nossa, professor, será que essa reforma ortográfica mexeu bastante no uso de hífen? Mexeu sim, mas nós temos uma dica super valiosa para a questão de hífen. Vejamos aqui. É bem importante, é bem interessante que você pense comigo nos prefixos de duas sílabas. Isso, tá legal essa imagem. Nos prefixos de duas sílabas, tá? Então, ó, retirando-se os adjetivos gentílicos, os substantivos como segunda-feira, guarda-chuva, como eu disse também da caixa preta, o famoso oba-oba. Esqueça esse significado, essa parte metafórica. E eu gostaria que nesse instante você me dissesse alguns substantivos, daí mesmo, virtualmente participando, né? Vamos a prefixos de duas sílabas. Gostaria que você me dissesse sobre prefixos de duas sílabas. Alguns exemplos. Bom, aí nós temos alguns exemplos, né? Alto, contra, super, interessante, mega. Qual mais? Infra, intra, bacana, semi, ultra, supra, ótimo. Prefixos de duas sílabas. Lembre-se de que um prefixo é apenas um morfema, né? Em outras palavras, em palavras mais vulgares, os prefixos são pedaços de palavras. E a fórmula que você vai utilizar, que nós iremos utilizar, a forma prática para o uso de hífen é exatamente esta de agora. Letras idênticas ou H. Fique conectado nisso. Letras idênticas ou H? Meu Deus, será o que é isso? Sim, só haverá hífen quando determinadas letras sobre as quais iremos falar forem idênticas ou a palavra principal iniciar com H. Letras idênticas ou H. Isso, claro, só vale para prefixos de duas sílabas. Tá legal? Bom, prefixos de duas sílabas, alto, contra, infra, utilizo letras idênticas ou H, isso vai valer bastante? Muito. Agora, nós vamos a alguns exemplos dessas letras idênticas ou H. Mas antes, uma ressalva. Jamais com esses prefixos de duas sílabas haverá espaço. Tá? Então, formas, por exemplo, com as quais você está acostumado a visualizar, como, por exemplo, semi, espaço, novo. Não. Com prefixos de duas sílabas, só há dois caminhos. Ou a palavra é unida ao prefixo, duas sílabas, prefixos de sílabos, ou haverá hífen. Jamais espaço. Jamais espaço. Tá legal? Quais são as letras, então, a serem observadas? Vejam só comigo. Nós observaremos... Aqui nós temos como a primeira palavra, a palavra autoescola, isso, bem aí, legal, a palavra autoescola. Nós vamos observar a última letra do prefixo e a primeira da palavra. Se essas letras forem idênticas, iguais, ou a palavra principal começar com H, há o uso de hífen. Letras idênticas ou H.
certo? Por isso, você consegue perceber que autoescola, autoestrada e super fácil não fazem uso de hífen, porque a última letra do prefixo e a primeira da palavra são diferentes. E escola, estrada e fácil não começam com H. Ah, muita gente já deve então ter deduzido por aí que a palavra anti-inflamatório faz uso de hífen porque as letras são idênticas. Isso, e porque anti é exatamente um prefixo, não é uma palavra inteira. Prefixo é esse morfema que vem antes do radical. Anti-inflamatório. Já outras pessoas estão dizendo aí, por exemplo, sobre a escrita de super-homem. Bom, professor, é por isso que super-homem então tem uso de hífen, porque super é um prefixo e a palavra principal começa com H, é isso? Exatamente. Então, a partir desses pontos e desse nosso mantra gramatical, letras idênticas ou H, veremos o que foi alterado de acordo com a reforma, o que está no decreto 6583 de 2008 e mais algumas boas curiosidades envolvendo também a nossa Academia Brasileira de Letras. Eu aguardo você então agora no nosso segundo bloco sobre a aplicação eficiente de hífen. Vamos lá.